paz do Senhor Jesus, eu sou a tia Michele. Quero ler com vocês aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e diz assim: Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e veemente, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram em cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia. Então, através dessa passagem, nós podemos iniciar falando sobre o Pentecostes. E como nós vamos passar isso para as crianças? Como que nós vamos comunicar para as crianças sobre o dia de Pentecostes, sobre o Espírito Santo? Então, as crianças, né, quem é da linha pentecostal, então as crianças podem pensar assim, então ter o Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, é igual aqueles cultos, né, que são mais animados, mais avivados, onde pessoas falam em línguas, onde tem aquele movimento, aquela ação. Nós temos que conversar com as nossas crianças e também entender que vai muito além disso. Na verdade, é durante toda a nossa vida e durante todos os momentos e ambientes em que nós estaremos. Então as crianças veem aqui, nossa, foi, né? E às vezes os adultos comentam, mas vamos supor que seja no domingo um culto desse e na segunda-feira, quando nós acordamos e quando as crianças acordam e têm que ir para a escola, ou né, acordam, se preparam para ir para a escola mais tarde, como que é que nós devemos agir? E é aí que nós vamos ver a ação do Espírito Santo de Deus. Então nós temos que entender, nós temos que estudar ali a palavra de Deus e nós como ministros do Evangelho, principalmente para as crianças, nós temos que estudar, nós temos que ler, entender aquela passagem e depois ver como nós vamos passar para as crianças. Então, nós vamos falar diferente, nós vamos mostrar recursos, mas tudo levando ao Santo Evangelho de Cristo. Então, nós temos que primeiro aprender, primeiro entender, praticar aquilo na nossa vida e daí nós vamos passar para as crianças. E para isso, nós temos que ser cheios do Espírito Santo de Deus. Então, como que eu vou falar com as crianças? Então, comunicar quem é o Espírito Santo. Então, eu tenho que comunicar para as crianças quem é o Espírito Santo. Então, aqui no canal do YouTube, você vai em playlists aqui, vai ter uma playlist sobre o Espírito Santo. Então, lá nós temos comunicando o Espírito Santo, né? Comunicando quem é o Espírito Santo para as crianças, falando também quem é Deus. Então nós explicamos quem é Deus, quem é o Espírito Santo, quem é o Pai, quem é o Filho, né? Porque são três pessoas, mas são uma trindade, né? Então é um Deus triuno. Então o Espírito Santo é uma pessoa. Então assim nessa playlist também vai ter nosso amigo Espírito Santo, porque Jesus sobe ao céu, mas diz que vai nos deixar aí um amigo, um consolador, que é o Espírito Santo de Deus. E como ser, né, crianças cheias do Espírito Santo de Deus. Então procure aqui na playlist, e nessa playlist onde vai estar esses vídeos falando um pouco mais sobre o Espírito Santo, né, como a gente pode comunicar, como que a gente pode fazer para falar para as crianças de uma forma dinâmica, uma forma didática, sobre o Espírito Santo. Então, daí você procure aqui no canal que vai ter mais uma ideia. Então, comunicando, então tem aulas específicas para cada tema, tá certo? Então, a gente vai falar para as crianças de uma forma, né, que eles entendam, e entender que no culto, sim, porque talvez no culto que você vai ministrar, ou até mesmo na sua aula, né, crianças vão ser cheias ali do poder de Deus, e às vezes vão chorar, vão orar, vão sentir a presença do Espírito Santo, né, de uma forma, e elas têm que entender que glória a Deus por isso, mas aí no dia a dia nós também temos que ter ali atitudes que demonstram que nós estamos cheias do Espírito Santo de Deus. Então, muitas pessoas, infelizmente isso acontece, né, nós falamos aí no meio pentecostal, então pessoas que falam, pessoas que tenham todo aquele mover, e como eu disse, aí no outro dia amanhece e não age
como uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. Então não é movimento, é vida. Então o Espírito Santo de Deus é uma pessoa e ele habita em nós. Então muitas vezes a gente vai falar, Espírito Santo, vem Espírito Santo, nós clamamos pela tua presença. É uma figura de linguagem, um jeito de se falar, mas porque o Espírito Santo já está aqui. É como nós estamos aqui, vamos supor que nós estamos reunidos, não estamos em casa, e aí nós falamos, Jesus, vai lá na minha casa, Jesus, vai lá no serviço do meu esposo, Jesus, vai lá na casa da minha esposa, lá no serviço da minha esposa, vai lá, Jesus, aonde meu filho está. Então nós falamos assim, na figura de linguagem, né, clamando a Deus, clamando, pedindo para Ele, que Ele, né, suplicando ali algo para Jesus. Mas Jesus está aqui comigo, que estou clamando, e Ele já está lá, né? Então Ele já está lá. Então é isso que nós cremos. Então às vezes a gente fala, né, vem Espírito Santo, é uma figura ali de linguagem, um jeito de se falar, porque o Espírito Santo habita dentro de nós. Então nós temos que falar para as crianças, ele é uma pessoa, ele habita dentro de nós e ele, né, então nós temos que agir para não entristecer o Espírito Santo de Deus. Que daí nós vamos ver que o Espírito Santo de Deus é sensível, então ele é sensível, então nós temos que tomar cuidado. Então muitas vezes, infelizmente, pessoas fazem todo, né? Então algumas pessoas sim estão fazendo ali porque estão cheias do Espírito Santo, mas outras fazem aquele movimento e aí um irmão olha e fala, meu Deus, né? Nossa, acabou ali. Talvez nem no outro dia, naquele mesmo dia, já está com atitudes mentirosas, atitudes que não provêm de alguém que é cheio do Espírito Santo de Deus, infelizmente. Mas então nós temos que mostrar para as crianças que vai além. Então, assim, no outro dia, como que eu vou para a escola? Então, minha mãe me chama. Lógico, né? Para alguns é difícil acordar, para mim mesmo é difícil acordar, sempre foi. Então, tem umas pessoas que têm mais facilidade para acordar cedo, outras não. Então, a mamãe chama, às vezes, mas isso é normal, é um sentimento válido. Porém, como que eu vou agir? Eu vou brigar? Eu vou, se não fizer o que eu quero, eu vou fazer algo também. Então nós temos que falar com as crianças, né? Obedecer os pais, os responsáveis. Aí essa criança, ela se arruma, né? Às vezes ela não quer escovar os dentes, e aí? Né? Então é nesse dia a dia. Então a gente vai usar o cotidiano das crianças, o que elas fazem. Né? Então, principalmente ali na escola, que está nesse momento, né? Nesse período da vida, que é um período na fase escolar. Então ela vai para a escola. E chegando lá na escola, como que ela vai agir? Então talvez ali na escolinha teve todo um mover do Senhor, e aí foi, chorou, pessoas aceitaram Jesus. Então, mas e no outro dia? Aí eu vou chegar na escola e aí eu vou fazer bullying com um colega? Eu vou participar daquela rodinha que está fazendo bullying com aquela pessoa? Então é isso que nós vamos ensinando para as crianças, né? O que eu vou fazer? Então o professor falou algo, eu vou responder o professor, eu não vou respeitar a autoridade. Isso é ser cheio do Espírito Santo? Não. Então, olha, o Espírito Santo está em nós. Se nós agirmos como eu falei agora, anteriormente, se nós agirmos dessa forma, nós vamos entristecer o Espírito Santo de Deus. Então, e também você pode usar com as crianças assim. Tá bom, tem hora que a gente não aguenta, faz uma coisa errada. Então, às vezes você fez bullying com aquela menina, com aquele menino. Daí você pode usar, né? Você fez, mas depois você se arrependeu. Depois aquilo não ficou bem, sabe? Não ficou algo assim, ficou como se aquela tristeza, né? Alguns falam, a gente fala o peso da consciência. Você já sentiu isso? Então as crianças vão falar, na sua grande maioria. Já é que eu não sei o que aconteceu e eu quis tirar sarro e tirei. Fiz o bullying, ou bati naquele colega, ou respondi o professor, ou respondi minha mãe ou os responsáveis. Então, mas daí você fala, você já sentiu? Aí tipo assim, você fica triste com a sua própria atitude? Sim, é o Espírito Santo, porque ele está aqui. Então, ele fica triste e aquilo, né, a gente fala o peso da consciência. Então, é o Espírito Santo falando ao nosso ouvido, ao nosso coração, que aquilo entristece ele. E é o que nós vamos fazer, pedir perdão para Jesus, né, para Deus, em nome do Senhor Jesus, e o Espírito Santo vai nos ajudar a ser uma pessoa melhor. Então, cheios do Espírito Santo de Deus.
Então nós vamos falar com as crianças, né? Vamos ver como nós vamos falar com essas crianças. Então, durante esse vídeo que você está me assistindo, já veio ideias na sua mente. O que é isso? O Espírito Santo, nosso orientador. E aí você vai anotando e fala, eu vou fazer assim, vou fazer assim. É o Senhor te direcionando, porque talvez eu vou falar com um grupo de pessoas, com um grupo de crianças, é de uma forma. Aí na sua região, aquele grupo precisa de a mesma palavra, mas de uma forma diferente. E o Espírito Santo de Deus, ele alinha a sua palavra aí com o que você precisa, com o que eu preciso, com o que as pessoas que vão nos ouvir precisam. Então nós temos que ir aí trabalhando e olhando, né, e observando como nós iremos fazer com as nossas crianças, certo? Então, que Deus abençoe sua vida e vamos assistir a próxima aula. Então, espero vocês na próxima, tá bom? Deus abençoe.